Pessoal, hoje estamos mais uma vez com um conteúdo importante dentro da geometria analítica. Vou falar sobre a equação reduzida da circunferência. Bom, imagine aqui eu tenho um plano cartesiano e tracei aqui com o compasso uma circunferência. Aqui está o centro da circunferência. O centro da circunferência vai ter uma coordenada, as coordenadas A e B, né? Sendo que o x do centro vai ser representado pela letra A e o y pela letra B. Bom, essa circunferência tem um raio R e quando eu prolongo esse raio, ele intercepta aqui a nossa circunferência num ponto P genérico aqui de coordenadas x e y. Então, olha, vamos começar a gravar o seguinte na mente aí. Coordenadas do centro vai ser sempre representadas por A e B. Coordenadas desse ponto P genérico por x e y. Se você observar a minha construção aqui, você vai ver que ao prolongar a reta que passa pelo B aqui, pela coordenada B, paralelamente com o eixo x, eu vou formar, juntamente com a reta que eu vou traçar aqui, passando pelo ponto P paralela com o eixo Y, um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Então, gente, ó, veja bem. Pelo teorema de Pitágoras, né, se eu pensar lá em Pitágoras, o que o Pitágoras provou aí? Que quando eu tenho um triângulo retângulo, tá? Eu tenho aqui um cateto, né, que eu tenho a hipotenusa, e aqui eu tenho os dois catetos B e C, tá? Por Pitágoras, nós sabemos o quê? Que num triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Para demonstrar a equação reduzida da circunferência, nós vamos usar basicamente o teorema de Pitágoras. Então veja bem, ó, nesse triângulo que eu localizei aqui, eu tenho aqui um cateto, um outro cateto, ó, é um triângulo retângulo aqui, ó, um ângulo reto aqui, onde o R nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Nesse triângulo que eu fiz aqui, olha, quanto mede esse cateto aqui, ó? É eu pegar o quê? Essa medida x e descontar essa medida A. Então, esse cateto vai medir o quê? X menos A. Esse outro cateto aqui, quanto irá medir? É só pegar aqui, ó, no eixo Y, o valor de Y, e de tirar o quê? Essa distância que vai de 0 até B. Ou seja, esse cateto vai ser igual a Y menos B. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, eu conheço os dois catetos e o raio se tornou o quê? A hipotenusa. Então, eu tenho aqui que, por Pitágoras, que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, o cateto B aqui vai ser quem? X menos A, que está ao quadrado. Mais, quem representa o cateto C nesse triângulo aqui, ó? É o Y menos B, também ao quadrado. E vai ser igual ao quê? A hipotenusa ao quadrado da hipotenusa, né? Então, a hipotenusa para nós aqui não é o R, é igual ao R ao quadrado. Então, esta fórmula aqui é a equação reduzida da circunferência. Eu queria que vocês observassem que, se o centro coincidir com o centro aqui, quer dizer, a origem do plano cartesiano, esse A e esse B irão valer zero. Daí nós vamos estar nessa situação aqui, ó. Veja bem, olha, fiz um outro desenho aqui em que o centro da circunferência coincide com a origem do plano cartesiano. Então, ó, o centro tem coordenadas 0 e 0, ou seja, o A vai valer 0 e o B também vai valer 0. Então, a nossa equação vai ficar o quê? Nossa equação não tinha ficado assim, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B, tudo isso ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Se o A e o B valem zero, isso aqui vai ficar o quê? X
menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. X menos 0 é x, então vai ficar o que aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, quando o centro da circunferência coincidir com a origem do sistema cartesiano ou origem do plano cartesiano, então eu vou ter que a equação da circunferência, a equação reduzida da circunferência, ficará como x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembre-se sempre que A e B são as coordenadas do centro da circunferência e que x e y são as coordenadas desse ponto genérico onde o raio intercepta a circunferência. Toda equação vai ficar em função de x e de y. Tá? Vamos a alguns exemplos numéricos aqui. Primeiro exemplo. Determine a equação da circunferência cujo centro coincide com a origem do plano cartesiano e cujo raio mede 5 unidades. Então, o que nós vimos aqui? Que a equação reduzida da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Se ele está dizendo que o centro coincide com a origem do plano cartesiano, ele está dizendo que o a e o b valem 0, ou seja, as coordenadas do centro são x0, y também 0. Então aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 também ao quadrado igual o valor do raio ao quadrado. O raio ele disse que mede 5 unidades, então 5 ao quadrado. Então x menos 0 é x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado mais y menos 0 é y elevado ao quadrado, y ao quadrado. Isso aqui é igual 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então, esta é a equação da circunferência que respeita esse enunciado, que tem origem no centro do plano cartesiano, quer dizer, origem no centro da circunferência conhecido como origem do plano cartesiano, né? E tem raio valendo 5, tá? Vamos para mais um exemplo. Vamos agora para o exemplo 2. Esse exemplo ele é um pouco mais elaborado. Vejam bem, olha. Determine a equação da circunferência com centro no ponto C de coordenadas 2 e 3 e que passa pelo ponto P menos 1 e 2. Bom, gente, nós vimos que a equação reduzida da circunferência é uma equação do tipo x menos a ao quadrado mais y menos b também ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Esse a e esse b eu já tenho, ó, que são o quê? São as coordenadas do centro da circunferência. Então, ó, isso aqui ficaria x menos o valor do a, que é 2, ao quadrado, mais y menos o valor do b ao quadrado. O b aqui é 3. 3 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Observem que o que está faltando para mim aqui é conhecer o valor do raio, para mim poder saber quem que é o raio ao quadrado aí. Então, vamos calcular esse raio. Pô, mas como que nós vamos calcular esse raio? Olha, o raio equivale à distância do centro até o ponto P. Nós já vimos lá no comecinho da geometria analítica como se calcula a distância entre dois pontos no plano. E é aquela fórmula que nós vamos usar. Então eu tenho o quê? Que a distância entre o ponto C e o ponto P, ou seja, a distância de P até C, vai ser igual à medida do raio, então, que vai ser igual. Vamos lá. X do ponto P menos x do ponto C ao quadrado mais y do ponto P menos y do ponto C também ao quadrado. Então, a medida do raio vai ser igual x
do ponto P é o menos 1, menos x do ponto C é o A aqui, que é o 2, ao quadrado, não esqueça que está ao quadrado, mais y do ponto P, que vale 2, menos o y do ponto C, que no caso aqui é o B, que vale 3, também ao quadrado. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado, mais 2 menos 3, menos 1, também ao quadrado. Não se esqueçam que qualquer número elevado ao expoente par fica positivo, e 2 é par, então vai ficar positivo isso aqui. Então vai ficar raiz quadrada de menos 3 ao quadrado vai dar mais 9, com o mais que está aqui fora, mais 9. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, com o mais que está aqui fora, mais 1. Então o raio vai ser igual a raiz quadrada de 10. Opa, então já determinei aqui o valor do raio. Então o que estava faltando na nossa equação aqui era só o valor do raio. Então nós temos aqui x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, o que some aqui é o radical e permanece o radicando, né? Que ficaria o equivalente à raiz de 100, que é 10. Então vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 10. Então essa é a equação reduzida da reta que você vai entregar desse jeitão aqui, ó, com x e y mesmo aí, porque é uma equação na sua forma geral, é uma equação reduzida dela. Tá certo? Pessoal, espero que tenham conseguido ajudar vocês nos seus estudos. Se gostaram, indiquem para os seus colegas, compartilhem. Obrigado.